O Dr. Mo olhou levemente surpreso para sua mão esquerda, então voltou seu olhar para An Li. Ele disse desdenhosamente que parecia que An Li não havia ficado parado por um ano e até treinou em uma habilidade estranha. No entanto, ele ironizou que An Li realmente achava que poderia ser seu oponente confiando em truques baratos. Declarou que participar pessoalmente para exercitar seus membros não seria uma má ideia e que deixaria An Li dar o primeiro passo. An Li ignorou o insulto do Dr. Mo, decidido a ganhar a iniciativa atacando primeiro. Ele posicionou sua espada curta na mão esquerda à frente do corpo, atraindo o olhar do Dr. Mo. Silenciosamente, deslizou um saco de papel branco do punho direito interno, espalhando um pó branco que rapidamente se transformou em uma fumaça espessa, envolvendo An Li e se difundindo pela casa, tornando toda a visão indistinta. An Li desapareceu na fumaça. O Dr. Mo, surpreso mas desdenhoso, prendeu a respiração temendo veneno na fumaça. Com sua profunda habilidade, ele poderia ficar sem respirar por bastante tempo. Bufou e golpeou a fumaça repetidamente, dispersando-a e fazendo o quarto voltar ao normal, mas An Li havia desaparecido. O Dr. Mo, sem entrar em pânico, manteve uma vigilância constante, seguro de que poderia detectar qualquer movimento. Observando atentamente a sala, o Dr. Mo notou que tudo parecia intocado. Como An Li poderia desaparecer num espaço tão pequeno? Com dúvidas, ele tossiu e se aproximou cambaleando do local onde An Li desaparecera, sentindo uma intenção assassina próxima. Embora os olhos do Dr. Mo varressem cuidadosamente a sala, ele não encontrou nada anormal. Enquanto ponderava, ouviu um som acima de sua cabeça. Imediatamente percebeu que An Li estava escondido na viga do telhado. Ele golpeou para cima, mas encontrou apenas um sino de metal preto pendurado, tilintando incessantemente. Não havia sinal de An Li. De repente, uma luz fria, com a velocidade de um relâmpago, perfurou em direção ao abdômen do Dr. Mo. Ele torceu o corpo instintivamente, escapando por pouco do golpe que quase o eviscerou. Após o ataque, ele recuou rapidamente, mantendo a postura defensiva, enquanto olhava furiosamente para a direção do ataque. An Li emergiu do chão, tendo usado uma combinação de arte dos ossos suaves, arte do controle da respiração e técnica de falso esconderijo. Suas roupas estavam da mesma cor do chão, tornando-o quase invisível. Ele segurava a espada curta e parecia irritado por ter errado o alvo. O Dr. Mo, assustado pelo ataque, sentiu seu coração bater descontroladamente. Ele não era inexperiente em perigo, mas aquela experiência de quase morte o abalou, especialmente porque foi causada por An Li, a quem sempre desprezara. Respirando fundo, ele declarou em uma voz seca que havia subestimado An Li e que ele merecia ser levado a sério. Levantando lentamente as mãos até o nível dos olhos, o Dr. Mo olhou ternamente para elas, como se esquecesse completamente de An Li. An Li, por sua vez, ergueu as sobrancelhas, zombou, segurou firmemente sua espada curta e se aproximou do Dr. Mo com passos medidos e seguros. Mãos de prata demoníacas eram as 3 palavras pronunciadas pelo Dr. Mo, carregando uma energia demoníaca que fez An Li parar imediatamente. Assim que a voz do Dr. Mo se dissipou, uma onda de intenção assassina emanou do seu corpo, inundando a residência como ventos uivantes e chuvas torrenciais, forçando An Li a recuar. An Li, percebendo que o Dr. Mo havia decidido usar uma técnica definitiva, sabia que seu oponente não mais o subestimava. Enfurecido pela espada curta de An Li, o Dr. Mo estava pronto para mostrar sua habilidade suprema. Ele zombou de An Li, afirmando que testemunhar suas mãos de prata demoníacas era uma sorte acumulada ao longo de 3 vidas. As palavras do Dr. Mo zumbiam nos ouvidos de An Li, mas sem a infusão de que elas eram menos preocupantes. No entanto, a menção da técnica suprema fez An Li olhar para as mãos do Dr. Mo, que estavam inchadas e com um tom prateado brilhante, refletindo a luz do sol de maneira assustadora.
An Li, agora mais preocupado, apertou a espada curta, sua mão escorregadia de suor. Apesar de sua inquietação interna, An Li manteve uma aparência calma, tentando mascarar seu medo. O Dr. Mo, no entanto, estava insatisfeito. Ele esperava que An Li implorasse por misericórdia, mas ao invés disso, recebeu sarcasmo em resposta. An Li estava claramente tentando desestabilizar o Dr. Mo, esperando criar uma oportunidade. O Dr. Mo, percebendo as intenções de An Li, decidiu atacar sem mais delongas. Ele bateu as palmas prateadas, produzindo um som metálico, e lançou-se no ar, suas mãos robustas avançando como uma tempestade. Ele pretendia capturar An Li com um único golpe poderoso. Concentrado, An Li mirou no pescoço do Dr. Mo, uma área vulnerável. Surpreso com a ousadia de An Li, o Dr. Mo riu freneticamente, certo de sua vitória. Ele direcionou uma mão prateada para a espada de An Li e a outra para sua omoplata. Embora o ataque parecesse implacável, o Dr. Mo usou apenas metade de sua força, preocupado em não ferir An Li gravemente. Ignorando a verdadeira força do golpe, An Li tratou o ataque com seriedade. Ele balançou a espada curta, tentando proteger a parte superior de seu corpo. As mãos prateadas do Dr. Mo avançaram implacavelmente. A espada de An Li encontrou a palma prateada, mas não conseguiu causar dano, apenas produziu faíscas. Aproveitando-se disso, o Dr. Mo quebrou a espada de An Li com um movimento rápido. Com a outra mão, ele formou uma garra e mirou na omoplata de An Li, tentando capturá-lo vivo. Mesmo diante dessa situação, An Li não entrou em pânico. Ele se moveu com agilidade, transformando seu corpo em uma coluna de fumaça. O Dr. Mo, chocado com a técnica fantasmagórica de An Li, continuou seu ataque, tentando bloquear a fumaça. A fumaça, entretanto, se moveu em todas as direções, evitando a captura. Em um instante, ela disparou para o canto mais à esquerda da residência e se transformou novamente em An Li. O Dr. Mo, surpreendido, percebeu que subestimara seu adversário. An Li, com uma habilidade inesperada, conseguiu escapar do ataque direto, mostrando que a luta estava longe de acabar. A batalha entre os dois estava se intensificando, com An Li provando ser um adversário mais formidável do que o Dr. Mo havia imaginado. O Dr. Mo pousa com leveza no local onde An Li estava antes. Ele se vira para An Li, cujo estado não é dos melhores, e o observa. An Li, visivelmente esgotado, respira com dificuldade enquanto sua testa está coberta de suor. Sua pele pálida e o rubor vermelho nas bochechas são sinais claros de que a técnica de evasão usada por ele, os passos de fumaça deslizante, consumiu grande parte de sua energia vital, deixando-o quase sem forças para uma nova tentativa. An Li tenta relaxar o corpo para aliviar a tensão muscular, consciente de que qualquer momento de recuperação é crucial para sua sobrevivência. Ele percebe que sua mão esquerda, ainda trêmula, está dormente e incapaz de segurar sua espada curta, o que o força a depender exclusivamente de sua mão direita para a luta restante. Ao refletir sobre sua situação, ele sorri amargamente, ciente de suas limitações crescentes. Mesmo esgotado, An Li decide usar seu trunfo, uma técnica que ele havia guardado para uma situação de desespero. Ele olha para o sol através de uma janela, estimando que aquele era o momento ideal para agir. Sem a possibilidade de recuperar a espada curta presa na parede, An Li pega outra arma de sua bolsa, uma adaga curta e polida, e a prepara em sua mão direita. Ele assume uma postura ofensiva, apontando a adaga para o Dr. Mo, que observa tudo calmamente. O Dr. Mo, em vez de atacar, tenta convencer An Li a se render, argumentando que ele não pretende feri-lo seriamente. Ele elogia a técnica de An Li, mas ressalta suas limitações e sugere que An Li não conseguirá repetir o feito. O discurso de Mo, porém, apenas reforça a determinação de An Li, que percebe a tentativa de manipulação e recusa a oferta, provocando o Dr. Mo com sua adaga. Essa provocação faz o Dr. Mo perder a paciência.
Ele avança rapidamente em direção a An Li, utilizando uma técnica que parece encurtar a distância entre eles de maneira sobrenatural, uma habilidade que assusta aqueles que a presenciam. An Li, por sua vez, recua e adota uma postura defensiva, brandindo sua adaga de maneira a bloquear o avanço de Mo. O Dr. Mo, ignorando a defesa de An Li, ataca com ambas as mãos, confiante de que sua técnica de combate superará facilmente a defesa improvisada de An Li. No entanto, An Li surpreende seu oponente ao revelar que a posição da adaga não era aleatória, ele estava preparando uma armadilha. Mo, ao perceber a mudança na postura de An Li, diminui a velocidade do ataque e observa a adaga, agora emanando uma estranha luz verde. Em um movimento inesperado, An Li avança como uma flecha disparada, sua postura e velocidade surpreendendo o Dr. Mo. O Dr. Mo tenta reagir, usando suas palmas para interceptar o avanço de An Li. Contudo, An Li executa uma técnica complexa, multiplicando a imagem de sua adaga em várias direções, confundindo o Dr. Mo. Este, acreditando ter identificado a adaga verdadeira, prepara-se para destruir a arma. No entanto, a verdadeira adaga de An Li estava em outro lugar, pronta para um ataque crítico. A cena é um jogo de nervos, estratégias e habilidades, onde cada movimento é calculado para superar o adversário. An Li, exausto mas determinado, enfrenta o poderoso Dr. Mo, cujo orgulho e habilidades são postos à prova. No momento crucial em que os dois adversários estavam prestes a se confrontar, An Li fez um pequeno ajuste na posição de sua adaga, mudando ligeiramente o ângulo da lâmina. Para o Dr. Mo, essa mudança minúscula foi devastadora, transformando sua percepção em caos. A ponta da adaga refletiu uma luz intensa, criando várias bolas de luz branca que cegaram o Dr. Mo, impossibilitando-o de atacar. O Dr. Mo tentou rapidamente recuar e fechar os olhos, mas já era tarde demais. A luz branca feriu seus olhos, causando uma dor intensa e lágrimas incessantes. Mesmo tentando abrir os olhos, tudo o que ele conseguia ver era uma vastidão de branco, sem conseguir distinguir formas. Percebeu então que tinha caído em mais uma armadilha de An Li. Com a experiência adquirida em seus muitos anos de viagem e enfrentamento de perigos, o Dr. Mo tentou ganhar tempo para se recuperar, recuando e protegendo seu corpo com as invulneráveis mãos de prata demoníacas. Ele decidiu que não atacaria até que pudesse ver claramente novamente. O desprezo que sentia por An Li desapareceu, substituído por uma cautela aumentada, comparável àquela em batalhas de vida ou morte com inimigos poderosos de seu passado. Tentando ouvir os movimentos de An Li, o Dr. Mo ficou atento a qualquer som. De repente, ele percebeu uma sombra passando rapidamente, seguida de um barulho agudo e uma brisa fria. Ao invés de se assustar, ele ficou satisfeito, pois acreditava que An Li estava cometendo um erro ao atacar diretamente. O Dr. Mo diminuiu propositalmente a velocidade de sua reação para criar uma abertura, esperando um ataque em sua garganta. Quando o ataque veio, ele agarrou a ponta da adaga com confiança, sem temer sua lâmina afiada. No entanto, An Li tentou puxar a adaga, sem sucesso, pois ela estava presa no aperto das mãos de prata demoníacas. O Dr. Mo, apesar de sentir-se triunfante, não baixou a guarda. Temendo que An Li pudesse soltar a adaga e escapar, ele usou toda a sua força para tentar puxar An Li para si. Contudo, sentiu como se estivesse segurando nada, o que o deixou confuso e assustado. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, o Dr. Mo percebeu um objeto afiado se aproximando de sua garganta. Ele agiu por instinto, movendo-se para evitar o ataque e conseguindo apenas um corte superficial. Em um movimento rápido, ele se jogou no chão e rolou para longe de An Li, só se levantando quando sentiu que estava a uma distância segura. Pressionando seu pescoço para estancar o sangramento, o Dr. Mo sentiu um medo crescente. Ele havia escapado por pouco de uma morte certa, e sua percepção da situação havia mudado. Ao olhar para An Li, percebeu que sua visão havia retornado, permitindo-lhe ver claramente novamente. An Li,
com uma expressão insatisfeita, segurava uma pequena arma afiada que parecia ser uma versão modificada da adaga original, agora parecida com um furador estranho. Essa arma havia causado ferimento no pescoço do Dr. Mo. Examinando a lâmina que ainda segurava, o Dr. Mo descobriu que ela era oca, servindo apenas como uma capa para esconder o verdadeiro ataque, o que explicava a leveza sentida anteriormente. Essa descoberta, ao invés de aumentar sua raiva, o deixou mais frio e calculista. Ele havia sido enganado por um truque que considerava infantil, mas agora reconhecia a astúcia de An Li. A batalha estava longe de terminar, e ambos sabiam que o próximo movimento poderia ser decisivo. O Dr. Mo, uma figura experiente e sagaz do Jian Hou, ficou perplexo ao perceber a razão pela qual An Li insistiu em deixar a porta aberta ao entrar na sala. Essa decisão aparentemente simples fazia parte de uma estratégia maior, revelando o uso astuto da luz solar como um fator determinante. Dr. Mo, surpreso com a profundidade dos esquemas de An Li, se perguntava como alguém tão jovem poderia ser tão astuto e perspicaz. Era difícil para ele aceitar que An Li possuísse tal habilidade estratégica, que parecia desproporcional à sua idade e experiência. Ele começou a ponderar se An Li era um gênio natural ou talvez uma reencarnação de um prodígio. À medida que esses pensamentos passavam por sua mente, o Dr. Mo sentiu um frio subir pela espinha, o que o deixou em alerta e bastante cauteloso com o jovem. Esse estado de tensão o levou a adotar uma postura defensiva, evitando qualquer ação precipitada. An Li, por outro lado, também observava o Dr. Mo, intrigado com a hesitação do oponente em atacá-lo. Isso criou uma pausa tensa entre os dois, com ambos tentando decifrar os pensamentos do outro, resultando em um impasse silencioso. De repente, An Li quebrou o silêncio, sugerindo que eles fizessem as pazes ou que ele se rendesse, deixando o Dr. Mo surpreso e cético. An Li reforçou sua intenção ao jogar suas armas no chão, sorrindo de forma aparentemente inocente, o que só aumentou a desconfiança do Dr. Mo. Ele questionou as motivações de An Li, suspeitando de uma armadilha. An Li respondeu apenas com um sorriso enigmático, o que deixou o Dr. Mo ainda mais desconcertado. No entanto, após algum tempo, o Dr. Mo pareceu entender a situação, o que o fez rir incontrolavelmente, admitindo que havia sido vítima dos planos de An Li. Essa confissão risonha, contudo, não diminuiu a seriedade da situação. An Li, por sua vez, permaneceu sereno, afirmando que o momento de resolver o impasse havia chegado. O Dr. Mo, então, concordou, endurecendo sua expressão enquanto se preparava para o confronto final. Ambos avaliaram suas chances de sucesso, planejando cuidadosamente suas próximas ações. A tensão cresceu até An Li revelar que a vida do Dr. Mo estava em suas mãos, devido a um veneno aplicado em sua lâmina, chamado seda aromática enrolada. Essa revelação foi recebida com ceticismo inicial, mas logo o Dr. Mo percebeu a seriedade da afirmação ao sentir os efeitos do veneno em seu corpo. Apesar da seriedade da situação, o Dr. Mo tentou manter a calma, alegando que suas habilidades médicas, que ele próprio havia ensinado a An Li, seriam suficientes para neutralizar o veneno. No entanto, An Li explicou que o veneno era complexo e raro, sua fórmula secreta escondida em um livro que o Dr. Mo havia esquecido. Isso desarmou o Dr. Mo, que percebeu que estava em uma situação mais grave do que inicialmente pensara. O Dr. Mo, lembrando vagamente do veneno e de sua receita, se deu conta de que havia subestimado An Li. A situação se tornou clara, An Li tinha o controle e a capacidade de decidir o destino do Dr. Mo. An Li, mostrando um controle frio e calculista, sugeriu que eles pudessem chegar a um acordo de paz, mas deixou claro que ele tinha a vantagem. O nome do veneno, seda aromática enrolada, soava inofensivo, quase romântico, mas sua potência era mortal e insidiosa, como o amor possessivo de uma mulher. Esse veneno complexo e raro demonstrava não apenas a habilidade de An Li em manipular a situação a seu favor, mas também sua determinação em superar o Dr. Mo.
A história culmina em um momento de incerteza, com ambos os personagens enfrentando a dura realidade de suas circunstâncias. O Dr. Mo, confrontado com a mortalidade e a genialidade de An Li, é forçado a reconsiderar sua posição. An Li, por outro lado, permanece um enigma, um jovem cujas ações e intenções são tão imprevisíveis quanto sua capacidade de manipular o destino daqueles ao seu redor.